Olá, pessoal, bem-vinda você que é do canal Enxergando Longe, bem-vinda você que nos ouve pelo podcast Enxergando Longe, e bem-vinda você, ouvinte da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Nosso programa vai ao ar na Rádio Teletema, uma web rádio, todos os sábados, da 1 às 2 da tarde. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar e compartilhe para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Como vocês estão percebendo, hoje nós não estamos ao vivo, nós estamos gravando, esse vídeo vai ser mostrado depois no canal, mas nós vamos tratar de um assunto muito legal aqui. Milene Cristina, cor é uma coisa que quem nunca enxergou não tem como saber. Mas tem, não é? Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver aí nos assistindo no canal Enxergando Longe e nos ouvindo pela Rádio Teletema. Agora, respondendo à pergunta do Marquiano, sim, cor é uma coisa muito importante, nós aprendemos as cores desde criança, quem enxerga, no meu caso, eu era baixa visão, e a gente sabe que nós temos as cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias, e que o mundo é dado através de cores, todos os objetos, tudo que nós temos, nós mesmos, nós temos cores em tudo que nós tocamos e que nós somos. Então, para conversar sobre isso, nós recebemos aqui... Quem que nós recebemos hoje, Marquiano, para falar sobre as cores? Nós temos o prazer de receber a Sandra Marchi, que é formada em artes, é graduada em engenharia mecânica, e ela inventou um método chamado C-Color, um método que permite às pessoas cegas, com baixa visão e daltônicos, identificarem cores por meio de alto relevo. Sandra, é um prazer enorme receber você aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente quer que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você aí. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria esse convite do Marquiano e da Milene de eu estar aqui hoje e poder falar de um tema que é tão importante para mim e, na verdade, para todos, porque falar de cores é uma informação que é algo que está em tudo no nosso mundo, né? E a acessibilidade das cores é uma coisa assim que é importante para todos. Então, eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Teletema e vamos lá. Podemos começar com as perguntas. Por favor, faça a sua audiodescrição. Desculpa. Bem, eu tenho 54 anos, tenho pele clara, cabelos castanhos, claros, lisos até abaixo do ombro, tenho nariz pequeno, boca pequena, estou com um brinquinho de pérola, usando uma camisa verde forte, atrás de mim uma parede que tem tijolo de vidro na horizontal, e tenho 3 quadros também acima do tijolo de vidro, pequenos, um quadro um tom de vermelho, outro tom de vermelho, e outro um bordô, um mais escuro. Também do meu lado direito tem um vaso com espadas de São Jorge, e do meu lado esquerdo livros. Maravilha, obrigado pela audiodescrição. Milene Cristina, sua audiodescrição, por favor. Então, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena pintada de batom vermelho escuro. Eu tenho olhos azuis, estou usando um óculos de grau com lentes levemente acinzentadas, a armação é vermelha, tenho cabelos loiros, lisos, compridos até a altura dos ombros, estou com um fone de ouvido preto, um headset, que, como já foi descrito por alguém antes, né? É um fone de ouvido que é árvore de Natal, ele tem cores. Então, hoje, para falar do assunto de cores, o meu fone tem cores, que é a cor vermelha, azul e verde,
né? O famoso RGB, código RGB. Isso mesmo, Milena. Exatamente. Quando eu falo, pisca tudo. As luzinhas piscam. Exatamente. Obrigado pela audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou usando um fone na cabeça, um headphone, e estou com uma camisa rosa clara, e atrás de mim há uma parede com algumas medalhas, uma parede branca com algumas medalhas. Sandra, você é formada em artes plásticas, então como é que surgiu esse projeto C-Color? Isso mesmo, Marquiano. Marquiano, eu só esqueci de dizer que eu uso óculos para leitura, óculos para enxergar também, pela idade preciso de óculos. Um ar bem discreto, mais a lente mesmo. Okay. Bem, eu sou formada em artes plásticas, fui professora de pintura, de arte por muitos anos na minha vida, quando eu achei que estava na hora de eu estudar um pouco mais como professora, né? Então eu fui fazer mestrado e sempre estudando cor. Eu saí da minha área de artes, mas fui estudar cor na engenharia mecânica, porque eu queria estudar a parte física da cor e a influência da cor na vida das pessoas, nos ambientes que as pessoas vivem. A gente sabe que as cores são ondas eletromagnéticas, e como ondas eletromagnéticas, elas estão passando pelos nossos corpos, elas estão interferindo com o nosso corpo. Então, eu queria estudar o porquê, como é que funcionava isso. Eu sei que poucas pessoas entendem nesse assunto, então foi o meu assunto, de mestrado. Quando eu voltei para fazer o doutorado também dentro da engenharia mecânica, eu entrei dentro de um grupo de 5 universidades no sul do Brasil, que desenvolve tecnologia assistiva, vários pesquisadores desenvolvendo tecnologia assistiva. Eu, como especialista em cor, né, que eu já estava estudando cor, eles falaram assim para mim: você vai estudar cor para pessoas com deficiência visual. Uma forma de eles poderem identificar a cor. E aí foi que eu mergulhei nesse mundo, Marquiano e Milena, e a todos que estão ouvindo. É um tema complexo, né, difícil, porque a cor ela é própria da percepção visual. E transformar a cor em tátil, em 3D, isso foi complicado no começo, mas eu cheguei, assim, eu levei 4, 5 anos pesquisando sobre isso, 5 anos, mas quando eu cheguei no final, eu descobri que eu tive um bom resultado e que todas as pessoas que conhecem conseguem identificar a cor através do meu método. Olha só, que interessante. E o que é realmente o projeto C-Color? Então, o C-Color é um método, um código de cor tátil, desenvolvido baseado no Braille e na teoria das cores. Eu pensei assim, bem, para começar, quando eu comecei a pesquisar, por que não o Braille? Porque o Braille é a linguagem universal, né, das pessoas com deficiência visual. Só que o Braille, ele é extenso. Então, imaginem o Braille numa etiqueta de roupa, num sapato, na tarja do remédio, no próprio comprimido, ele é muito extenso. Numa tinta de um esmalte de unha, sabe, para tudo. E outra coisa também, a maioria das pessoas, elas perdem a visão mais tarde, e decorrente de idade, de doenças, diabetes, então elas perdem a sensibilidade do tato. E para quem perde a visão mais tarde, o tato é difícil, a gente fazer uma leitura pelo tato de muitos pontinhos, né, que é o Braille. Então eu pensava assim, tem que ser baseado no Braille, mas tem que ser fácil e pequeno. E aí que vem a minha experiência toda em teoria das cores. E baseado no Braille e na teoria das cores, é que eu desenvolvi esse código. É um códigozinho tátil que cabe na pontinha de um dedo. Então, posso começar a explicar como é que é? Oh, por gentileza. Então, vamos lá. Eu só gostaria desculpa interromper, de fazer um comentário. Por favor, me interrompa sempre que chegar na hora de interromper, Marquiano. Então, o que você pensou inicialmente, muitos cegos até fazem, mas é o que você estava explicando. Não tem lá um 100% de êxito. Por quê? Porque, por exemplo, se nós pegarmos uma cor verde
você pode falar, tá bom, eu coloco aqui uma etiquetinha pequenininha com a letra V. Aí nós vamos para o vermelho. Aí você fala, não, então a gente faz o seguinte, a gente põe as cores em inglês. Então, por exemplo, a gente coloca o red, né, o R no vermelho e o G no green. Aí, tá bom, mas aí eu tenho cinza em inglês, que é gray também, né? Aí eu vou ter que fazer uma mistura de cores e idiomas. Então, eu posso colocar o cinza com C, o Y como yellow, né, como amarelo, mas vai ter uma hora que não vai ter mais símbolo para as cores, ou você vai ter que decorar. Eu coloco aqui a letra D numa cor azul, né, e aí você vai ter que lembrar que o D tá ligado à cor azul, o que pode falhar, né, você pode esquecer isso. Então, explica para a gente esse método, o psicólogo, como ele funciona. Marquiano, você tem razão. As pessoas conseguem, a gente sempre consegue dar um jeito de arrumar as coisas, né? A gente sempre procura ser independente e ter acesso às informações, pelo menos do modo que pode. Mas eu queria uma coisa mais popular, algo que as indústrias abraçassem e que tivesse a possibilidade de estar em qualquer superfície, para que qualquer objeto que tenha cor, para que tudo que tenha cor, desde uma peça de roupa, de um calçado, mas olha aí o mouse do teu computador, o teclado, tudo tivesse, tudo que vocês podem imaginar que vocês tocam, pudessem tocar e sentir a cor. Assim como a gente bota o olho e vê a cor, que a pessoa com deficiência visual tocasse o dedinho, a ponta de um dedo, soubesse a cor. Então, eu estudei assim, fui no Braille, na letra L do Braille, são 3 pontinhos. Eu deixei um intacto e os outros 2, eu puxei uma linha entre os 2. Então, formou o ponteiro de um relógio, não é mesmo? Certo. Então, você tem um L puxando uma linha no meio, sim, vai formar um ponteiro de um relógio. O ponteiro de um relógio. E assim, vocês têm o relógio, aquele relógio que abre... Braille. Isso. Isso, temos. Né, aquele relógio. Então, ficou o próprio ponteiro mais ou menos daquele tamanho. Sim. O tamanho é o tamanho do próprio Braille, segundo as normas da ABNT, qual é o menor tamanho para o Braille, né? Então tem que ser assim, não pode... Tem que poder ser pequeno até o ponto que ainda seja perceptível ao tato. Porque essa foi a grande sacada do Louis Braille, quando ele inventou o sistema, o Braille caber exatamente na sua polpa digital. Essa foi a grande sacada do nosso querido saudoso francês. Isso mesmo, mas eu ainda queria que fosse só um código, que coubesse em qualquer lugar, porque o Braille, ele fica, cada letra são vários pontos, um ponto, 2, 3 pontos juntos, e assim vai, né, para o alfabeto. E aí, então, o formato dele é um ponteiro de um relógio. Mas, da onde que eu tirei a posição, que conforme a posição desse ponteiro é a cor? Então, agora eu convido a todos que estão escutando, que estão assistindo, fazer um mapa bem. Quem não enxerga, quem enxerga, eu posso até mostrar o material que eu desenvolvi, mas para quem não enxerga, é fazer um exercício mental. Então, vamos lá. Um triângulo. Existem 3 cores. Essas 3 cores a gente é obrigada a fazer, a comprar pronta, porque não dá para fazer, que são as cores primárias. Vocês sabem quais são? Vocês lembram? Milene, lembra? O azul, isso, o verde e o vermelho. Opa, você errou. Não. Então o azul está certo. Azul. O vermelho. O vermelho e o amarelo. É verdade, é o amarelo. Isso. É que eu confundi com o RGB mesmo, que é uma paleta de cores aí para diferente. Então, o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias, as 3 cores primárias mais importantes. Então, toda a indústria que trabalha com cores, eles compram cores, pigmento, eles têm que ter, então são essas 3 cores. Pois bem, a gente tendo o vermelho, com essas 3, a gente formou um triângulo.
Imaginem na frente de vocês, em cima da mesa, em cima do balcão, onde vocês estão, imaginem um triângulo, onde o ápice fica para longe de vocês e a base fica perto do corpo de vocês. E imaginem isso sendo em madeira, varetinhas em madeira, certo? Então, o vermelho fica lá no ápice, o amarelo na base do lado direito e o azul do lado esquerdo. Opa, contrário. O amarelo do lado direito e o azul... tá certo. O amarelo do lado direito e o azul do lado esquerdo. Eu estou escutando uma música aqui longe que isso me atrapalha meu pensamento. Então, pois bem, nós temos 3. Quando a gente mistura o vermelho que está no ápice com o amarelo que está na base do lado direito, nós temos o... Lembra, Milena? Perdão, pode repetir? Quando a gente mistura... Misturando a tinta vermelho, vermelho com o amarelo, que cor nós temos? Laranja. Laranja. Nossa, ela é ótima, ela lembra bem. Isso, muito bem. Laranja. Laranja. Quando misturamos o amarelo com o azul, que cor nós temos? Verde. Verde. E quando misturamos o azul com o vermelho, que cor nós temos? Lilás. Lilás. Isso mesmo. Temos mais 3 cores? Essas 3 cores são as cores secundárias, que são feitas das cores primárias. Então, nós temos o laranja, o verde e o lilás, o violeta. Nós temos mais 3 cores, mais um triângulo. Agora, imaginem um triângulo, esse triângulo agora em cima do outro, virado com o ápice para baixo. Certo? Sim. Formou uma estrela de 6 pontas. Sim. Certo? Agora, imaginem o branco e o preto. O branco e o preto, eles não entram nesse círculo cromático, nos triângulos cromáticos, eles são cores neutras, mas também são cores que a gente é obrigado a comprar pronto, porque não tem como fazer. Imaginem agora, eu vou passar uma linha, uma reta, no meio dessa estrela de 6 pontas, tá? E o branco vai ficar do lado direito e o preto do lado esquerdo. Certo? Certo. Imaginem que isso é um relógio. Imaginem no centro um ponteiro. Então, um ponteiro indicando lá para o ápice, longe do corpo da gente, 12 horas, vamos supor, vermelho. Desce mais um pouco, entre o vermelho e o amarelo, está o laranja. Laranja. Então, vou colocar isso como 2 horas, laranja. Logo abaixo está o branco, que fica em 3 horas. 3 horas. Isso, 3 horas o branco. Lá embaixo, o amarelo. Agora, entre o amarelo e o azul, nós temos o verde. Isso. Verde, 6 horas. Azul, 8 horas. 9 horas, o preto, e 10 horas, o violeta. Isso. Certo? Então, imagine, quando o ponteiro está indicando 12 horas, você já vai saber, é vermelho. Quando ele está indicando 8, o azul. Pode falar, Milene. Se eu tiver, então, o ponteiro marcado 15 para as 3, ver se eu vou falar certo. 15 para as 3, né? Que é o ponteiro no 3 e o outro lá no 9, né? Então, eu teria a cinza, que seria o branco e o preto. Sim, se eu tiver o ponto... Isso mesmo, esse é o cinza. E esse é o cinza, essa é a lógica. Além dessas cores, tem algumas mais que eu desenvolvi, que a indústria usa muito. Cinza, rosa e marrom. Desta forma aí. Se eu tiver 3 horas e o ponteiro 3 horas e 9 horas junto, é o cinza. A cor cinza. Isso. Então, para o rosa seria 2 horas, seria... como é que seria? Seria 12h15. Isso, não. 12 horas, vermelho. Não, 12 é o vermelho, né? Seria 12h15, seria, né? Isso, 12, 3 horas. Isso, 12h15, daria. Isso, seria o rosa. Então, na camisa do Marquiano estaria o ponteiro. Isso são cores que a gente já fala que são com mais terciárias, né? Porque a gente mistura mais cores. Então, no caso, seria 12 horas e 3 horas, ele sentiria, então aqui é cor-de-rosa, a minha camisa é cor-de-rosa. Marrom, como é que é o marrom? Quando a gente mistura vermelho com verde, dá marrom. Então, 12 horas e 6 horas junto, marrom. Sim. Das outras cores todas,
basta, assim, 12 horas, 2 horas, 3 horas, é um ponteiro só. Essas outras 2 cores que vão 2 ponteiros. Agora, então você tem uma tabela de cores com os horários, vamos dizer, entre aspas, né, correspondentes, para que aquela pessoa cega que nunca viu as cores possa saber, porque eu fiz isso pensando nas cores. Eu imaginei, como você falou, as cores e montei esse relógio. Então, para mim, ficou fácil. Agora, para o Marquiano, que é cego de nascença, ele teria que ter essa tabela aí em mente, né? Para saber as combinações. Sim. É um método, tem que aprender, né? Depende de aprender, só que é muito rápido aprender. Quando você faz a lógica do relógio e lembra dessa lógica, dessa ordem, e se ainda associar com a teoria das cores, é fácil de aprender. E você, assim, o que vocês estão falando, por exemplo, eu tive dificuldade, né? Justamente porque eu não uso. Mas tive dificuldade, por exemplo, saber vermelho e amarelo, o que dá, verde e vermelho, né? Então, isso é um aprendizado. Sim. Você previu esse aprendizado para difundir seu método? Por exemplo, você quer oferecer esse método para mim, mais tarde a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a venda desse método, né? Como você oferece isso para as pessoas. Mas, então, eu me interessei e quero adquirir o seu método. Esse método conta com algum treinamento, com algum aprendizado? Sim, olha, eu tenho aqui, para quem enxerga, mas para quem não enxerga eu vou falar, eu desenvolvi um kit pedagógico. Então, é uma caixa em madeira, na frente tem uma mocinha, está escrito C-Color, está escrito kit pedagógico, uma mocinha com óculos, a gente vê que ela tem deficiência visual e ela está com um passarinho, um periquito na mão. Dentro desse kit, vem os triângulos cromáticos, vem todo o material para aprender. Mas eu gostaria de falar assim, como foi que eu cheguei nesse ponto? Quando eu desenvolvi isso, eu tive que, assim, a lógica da minha cabeça, eu tinha que passar para as pessoas, que eu fiz um experimento, dentro do doutorado, eu tive que fazer todo um método experimental e trazer voluntários para experimentarem. Então, eu desenvolvi bem, assim como essa lógica, eu vou desenvolver, e eu usei as madeiras, nas pontas, na época, eu usei bolas de isopor, que era material que, assim, né, para experimentar. E quando eu cheguei para as primeiras pessoas com deficiência visual, cegos, né, que não chegavam nada, já foi muito fácil o aprendizado, foi muito fácil. Quando eles escorregam o dedo entre uma ponta e outra e sentem que no meio há uma cor, já faz a lógica, faz um mapa mental também. Então, quando eu falo, olha aqui, ó, no primeiro triângulo está o vermelho e o amarelo lá embaixo, entre uma e outra não tem uma cor, tem um espaço para colocar. Então é laranja, quando mistura vermelho e amarelo. Entre um e outro tem laranja. Então, esse material, Marquiano, ajuda muito a aprender, não só pessoas com deficiência visual, mas as pessoas que enxergam, elas enxergam as cores, mas elas não entendem o processo da cor. Aprendem lá no jardim da infância, mas não lembram. Assim como a Milene, que lembra das cores, assim, que já falou de cara, é vermelho, é azul, é raro mesmo, às vezes não só alunos, mas como até professores, eles custam e falam as cores erradamente. Então, eu como experiência de professora em artes, o quanto é difícil cor. E aí, então, esse material ajuda a todos a aprenderem a teoria das cores e junto vão aprender a C-Color. Esse material, como disse Marquiano, eu desenvolvi e hoje eu abri uma empresa para poder comercializar, né, para poder levar para o usuário, para poder comercializar. Eu tenho todo o material e a empresa para sustentar com nota fiscal e tudo mais. Mas... Certo. Pode falar, Marquiano, pode falar. Entendi. Agora... Quais foram os desafios que você teve para desenvolver esse método? Os desafios é o que eu comecei. O mais difícil foi transformar a cor em 3D, em 3 dimensões, em tátil. Bem, quando eu cheguei nesse ponto, aí que eu fui para os usuários, e assim,
Marquiano, Milene e todos os ouvintes. É claro que eu pesquisei muito. E, assim, não foi da nossa cabeça assim, a gente acha que deficiente visual, as pessoas com deficiência visual precisam saber de cores. Sim. Mas, espera aí, já teve alguém que pesquisou? Teve. Então, eu descobri que em vários lugares, em alguns lugares do mundo, como Portugal, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos, teve gente debruçada estudando sobre o assunto, que desenvolveram códigos também, mas que nunca, não saiu de lá, tanto que vocês não sabem, isso faz tempo já. Lá em Portugal, 2 pesquisadores, e quando eu converso com pessoas de Portugal, ninguém sabe. E aí eu fui estudar o porquê. O método deles eram baseados em formas geométricas, em formas orgânicas, em ondas, e outras formas, quadrado, triângulo, e não tinha nada a ver com a cor. E também, e isso fazia com que as pessoas levassem dias para aprender. E também lá nos Estados Unidos, eles usavam as iniciais, além de formas geométricas, juntas as iniciais das cores, como você falou. A é green, GE, e aí isso também é só lá para os Estados Unidos, para fora de lá, não é universal, né? Bem, e o que eu vi nesses pesquisadores quando eu estudei? Eles ensinavam as pessoas durante 3 dias. 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois de amanhã, daí iam testar. Vamos ver se ele aprendeu mesmo. Aí, muitas vezes, a pessoa errava, eles tinham que ensinar de novo. Pois bem, quando eu desenvolvi o meu, eu pensei assim, eu já programei isso, eu vou levar 3 dias para ensinar, vai ser assim, tal. Vou levar esse material pedagógico e vou ensinar por 3 dias, para no quarto eu fazer o teste. Sabe o que aconteceu? Em poucos minutos, as pessoas aprenderam e memorizaram. Quando eu vi isso, eu vi que eu tinha descoberto uma coisa, que eu tinha criado realmente uma coisa eficiente, uma coisa de sucesso, sabe? Daí eu vibrei, porque inventar as coisas, Marquiane, muita gente inventa. Agora, funcionar é que é o X da questão. E daí depois, para todos os testes, com todas as pessoas, daí eu peguei assim, voluntários, pessoas cegas, congênitas, cegos adquiridos, baixa visão usando venda nos olhos e pessoas de visão normal usando venda nos olhos. Dentre todos esses grupos tinham pessoas que conheciam Braille e outras que não. Até mesmo nos videntes tinham pessoas que conheciam Braille e outras que não. Porque eu queria ver, será que todos vão perceber a cor pelo tato? Será que quem já é acostumado com o Braille vai ser mais fácil do que quem não é acostumado? E aí que foi surpreendente, que todos aprenderam numa média de 20 minutos, não mais que isso. E quando eles botavam o dedo no código, era segundos. Eu não conseguia nem cronometrar, que quando eu colocava, eu já sabia a cor e já acertava. Então, foi muito interessante. Assim, foi uma alegria quando a gente viu, quando a gente teve assim, o resultado, né, nas pesquisas. Daí, acabou isso. Passamos daí agora para os usuários, e os usuários estão utilizando e estão nos dando retorno, que aprendem fácil, que gostam, que é gostoso de saber a cor, porque agora conseguem identificar a cor. Então, é esse o caminhar. Legal. Sandra, tem uma coisa, né? Você citou que você teve, muitos professores erraram as cores, né, que eu me lembrava bem das cores. Uma coisa que eu percebo, já até comentei com alguns convidados, é uma interessante. Eu passei minha vida toda como baixa visão, eu tinha uma mania de tudo que eu pegava, eu olhava muito fixamente. Então, pega um teclado, como eu estou pegando aqui, aí eu olhava horas, assim, o teclado, o pessoal falava, poxa, você nunca viu um teclado na vida? Porque você está olhando minuciosamente, né? Até parecia que eu ia saber que ia perder a visão. Mas com isso, eu ativei a minha memória, porque como eu enxergava pouco, eu precisava de o máximo de informações possíveis para, quando eu pegasse aquele objeto, saber o que tinha de cor salteado naquele objeto que eu ia usar sempre. E a gente percebe que as pessoas, elas... tudo é muito visual, o mundo é muito visual, porém a visão não é exercitada assim, você enxerga, então você vê, mas você olha, você está olhando a lousa, então a criança está olhando o caderno, a criança está olhando a lição de casa, o desenho, está olhando a lousa, ela vai crescendo assim, mas ela não vê detalhes. Então você vê pessoas que enxergam, que você fala, você não viu tal coisa? E a pessoa falou, não, eu não vi.
Por quê? Não se tem o hábito de memorizar e de olhar minuciosamente. Então, quando eu perdi a visão, eu ia pela memória, né? E eu sei todas as cores de cor, né? Por causa disso, porque eu olhava tudo que eu pegava na mão, assim, essa blusa é rosa, então eu olhava o rosa. Por exemplo, eu te pergunto, blusa rosa, até aí você fez uma combinação de cores. E se for pink, por exemplo, que sai aí de uma nuance? Essas nuances, como que nós fazemos com ela? Sim. Milene, você por acaso é artista? Você desenha? Você faz alguma coisa de arte? Não, eu sou cantora. Sabe, Milena? Ligada à arte, mas não à arte visual. Uma vez eu estudando, lendo um livro, eu parei para pensar, porque o livro dizia assim, não existe pessoas que são artistas e outros não. Existem pessoas que observam mais que outras. Quando a gente vai fazer um desenho no papel ou vai pintar, eu como artista, eu sei que eu observo muito as flores, a natureza, e a maioria das pessoas passa batido, não enxerga nada. Elas olham, mas não veem, né? Então é isso que acontece, você tem razão. E quanto a essa questão, bem, daí eu pensei assim, não adianta só ter as 8 cores, né? As 3 primárias, 3 secundárias e as 2 neutras. Preciso ter mais, porque existem outras tonalidades. Mas eu sabia que eu não podia dificultar, não pode ser difícil, porque se for difícil, se for muito mirabolante, ninguém aprende, não tem condições. Então eu pensei assim, parei para pensar como que é no dia a dia da gente. Por exemplo, o Marquiano está com uma camisa rosa, como você até falou. O que é importante a gente saber? É rosa forte? É rosa mais claro ou bem clarinho? Ou é um rosa escuro ou bem escurão? Você está com uma camisa azul marinho, não é? Isso. Isso, é. Então, o que vale? Eu estou com uma camisa azulão, azul forte, azul claro ou bem clarinho, ou azul escuro ou bem escurão, que é o azul marinho que a gente fala. Eu estou com uma camisa verde, verde bem forte. Tá, mas se fosse claro... Então, eu vejo que quando a gente... Assim, eu pensei, quando a gente abre no dia a dia da gente o armário, o que importa? Se é um azul petróleo, se é um azul turquesa, sabe lá? Não, é a tonalidade. Então, eu não posso dificultar isso que vai me importar. Então, é o seguinte, pensei assim, tem o ponteiro do relógio. Lembre que as cores claras, tanto o amarelo, o laranja e o branco, estão para o lado direito, e as cores escuras para o lado esquerdo. Então, do lado do pontinho, do eixo do relógio, se for claro, eu vou colocar mais um pontinho. E se for bem clarinho, mais um pontinho. E se for o contrário, se for escuro. Se for o escuro, é o contrário. Se é para o lado esquerdo, um pontinho. E se for bem escurão, mais um ponto para o lado esquerdo, ficando 3 pontos. Então, por exemplo, a tua camisa, Milene, a tua blusa, que é uma blusa azul escuro. Então, ele teria o eixo do relógio e um pontinho, e mais um pontinho. Mais 2 pontinhos, na verdade, para o lado esquerdo. Quer dizer que você ia pegar lá, eu estou com azul bem escurão. O Marquiano, que está com rosa, ele estaria ali com o eixo do relógio, no caso do rosa, marcando 12 horas e 3 horas, mas no final do branco ali teria mais um pontinho e mais um pontinho, mais 2 pontinhos. Eu estou com rosa bem clarinho, queria saber. E tem mais uma coisa que vocês não se tocaram, que não me perguntaram. Mas conforme, eu vou pegar a blusa, mas conforme está o sentido do relógio, né, a indicação, pode mudar, pode ser verde, como pode ser vermelho. Então, o que acontece? Embaixo de cada código desses, tem uma linha em relevo também. O mesmo tamanho do ponteiro, um espaço abaixo, a linha. Então, primeira coisa, você pega uma peça, seja uma roupa, ou seja um objeto. Primeira coisa é você sentir aquela linha de baixo. Aí você vai até o ponteiro do relógio e sente para onde que está indicando o ponteiro. Sim, porque corre o risco da pessoa, de alguém, por exemplo, ter colocado a etiqueta de cabeça para baixo. Sim, verdade. É igual o número 6 e o 9. Isso, né? Exatamente. Olha, quem enxerga, eu vou aqui mostrar, eu tenho um esmalte vermelho, eu estou botando perto da câmera. Então, primeira coisa aqui, eu estou mostrando agora com o dedo a linha de baixo, olha, o esmalte ele é pequeno, e ele está no centro do esmalte, e daí vai até o ponto central e a linha indicando, a pessoa sente facilmente a linha indicando 12 horas, esmalte vermelho.
Então, quantas cores, então, Sandra, você consegue mostrar numa etiqueta, por exemplo, né, nas diferentes cores, que eu quero dizer, quantas combinações? Olha, a gente desenvolveu 94 cores, mais o incolor. O incolor, que é cor nenhuma, na verdade, né, que é transparente, seria só o ponto central, o eixo do relógio com aquela linha lá embaixo, só. E o colorido? Daí o colorido, aí é o eixo do relógio, o relógio inteiro, o ponteiro, indicando para a cor, conforme a ordem do relógio. 12 horas. Fala, por exemplo, você está com uma camiseta colorida, né? Como seria isso? Agora, quando tem várias cores, olha, né? Ele pegou fundo. Sabe, Marquiano, as pessoas já me perguntaram sobre isso, e eu já pensei sobre isso. E aí eu penso assim, olha, o mais difícil eu desenvolvi. Como agora pode ser uma roupa toda estampada? Eu imagino também que os designers, eles vão ter ideias para trabalhar com isso. Eu já até imagino assim, vamos supor que eu tenha uma blusa que o fundo é preto, mas ela seja florida, de tal cor, uma cor ou duas. Eu imagino que ela possa ter o preto em mais destaque, em alto relevo, num canto da roupa, e até um pouquinho maior, talvez, e os menores, e as outras cores que estão ali, mas que em menos quantidade, eles possam vir em tamanho menor. Eu também ainda não sei, eu acho que as pessoas vão desenvolver isso. Por enquanto, para as cores que são a roupa totalmente colorida de uma cor, é bem fácil. Agora, com o tempo, as pessoas vão adaptando, né? Não vai ser eu dizer, porque isso o próprio usuário, a própria indústria vai saber trabalhar melhor. Sim. Agora, na prática, assim, falando do método na prática, eu entendi que é um material pedagógico, né? Mas na prática, eu quero, por exemplo, colocar cores nas minhas roupas. Eu quero colocar cor, por exemplo, no meu sapato. Eu quero colocar cor, sei lá, nos móveis da minha casa. O móvel é mais fácil, que geralmente são geralmente uma cor só. Mas, enfim, nos objetos que eu tenho. Como isso funciona? Isso que está falando é bem importante, Marquiano, e é uma coisa que eu gostaria de contar. Nós conseguimos descobrir uma empresa. Olha, é dificílimo, assim, é quem trabalha com alto relevo, como a gente precisa. Que seja pequenininho, que seja gostoso para o tato, que fique bonitinho também. E nós descobrimos uma empresa em Maringá, e no começo nós pedimos, eles desenvolveram, mas o que foi mais, sabe, Marquiano e Milena, o que foi mais difícil nesses 2 anos foi convencer alguma empresa de que isso era importante. Sabe esse tal de responsabilidade social? Eu não senti empresa nenhuma que eu fui procurar. Tá, qual é o público, quanto que a gente vai ganhar em cima? É isso que é importante. E, de repente, no momento... Geralmente essa é a cabeça do empresário, né? Infelizmente, Marquiano, foi uma decepção, na verdade. Mas, uma coisa interessante aconteceu. De repente, eu estive num momento de uma sinuca de bico, assim, na minha vida, na própria empresa, e eu conversando, entrei em contato com o dono dessa empresa, e quando esse dono dessa empresa descobriu para que servia isso, ele ficou interessadíssimo. Eu descobri um empresário com responsabilidade social, que é o dono da Juric. Então, o dono da Juric, a Juric é uma empresa muito grande, que desenvolve etiquetas, que vende etiquetas para várias indústrias do país. E quando eles souberam do nosso trabalho, o dono da empresa veio aqui nos conhecer a mim, é o Carlos, e hoje nós firmamos uma parceria, que vai ser a Juric C-Color. Então, esse dono dessa empresa, o Otávio, um homem sensível, um homem que falou para mim assim, faltava isso na minha empresa, esse lado social, eu faço questão de trabalhar com vocês. E através da Juric é que eu tenho certeza agora que isso vai para o mercado. E talvez daqui a um tempo, Marquiano, Milene e todos que estão nos ouvindo, vão comprar peças de roupa, calçados e outros objetos, seja lá o que for, com as etiquetas, trazendo a acessibilidade da cor para todos.
Isso é uma alegria para todos nós, para nós aqui. Que legal. Agora, o desafio para as empresas, eu vejo que é assim, você aplica, por exemplo, você mostrou uma coisa interessante, vou até dar essa dica aí para o pessoal da indústria, uma aplicação é num vidro de esmalte, aí, Isso. né? Uhum. Que é pequeno e cabe aí no vidro do esmalte. Porém, o maior problema é assim, não basta você aplicar, pelo que a gente está vendo até agora, você tem que aprender a usar esse método. E como que você vai ensinar isso para a população que vai numa loja de cosméticos, e vai comprar ele vai ver aquilo lá, aquele tátil, né? Mesmo cego, ele vai ver aquilo como um relógio tátil e vai falar, o que quer dizer isso? É um horário? É o horário que eu tenho que colocar o esmalte na minha unha, né? Por exemplo. Né? Então, não tem, talvez teria que difundir mais o seu trabalho, porque ele depende de um aprendizado. Isso, né? mesmo, Milena. Sabe o que eu entendi? O que aconteceu? Quando eu desenvolvi esse material, é lógico que eu pensei, é tudo desenvolvido pensando nas pessoas com deficiência visual. Quando eu experimentei esse material com as pessoas videntes, né, usando vendas nos olhos, eu descobri que eu tinha criado um material para todo mundo aprender cor, brincando. Lembra que nós falamos que as pessoas não lembram? E elas não sabem como são formadas cores? Certo. Então, eu pensei assim, agora esse material vai funcionar. Então, eu já fiz os testes, já fui em algumas escolas, já fiz teste em escolas, já escrevemos artigos, já publicamos, falando sobre esse material pedagógico inclusivo. Por quê? Fomos em escolas, pegamos turma, primeiro eu com a turma, com as professoras, também junto, escutando, né? Então, vamos lá, pessoal. Quais são as cores primárias? Nossa, é uma gozação, porque ninguém sabe. Isso aluno de 8º ano, alunos de 5º ano, de 6º, tanto faz. Eles acertam uma cor, o resto não sabe, daí eu brinco. Mas como pode? Vocês aprendem isso no jardim da infância, como é que vocês não sabem? Todo mundo ri. Então, vamos lá. Daí eu ensino com os triângulos. Até aqui, para quem está aí podendo enxergar, deixa eu mostrar aqui os triângulos em madeira que tem, com as cores vermelho, azul e amarelo. Pois bem, então agora eu ensino, olha, as cores primárias, aí como é que a gente forma as secundárias, com a mistura dessas cores, formamos cores secundárias. Deixa eu colocar aqui, eu estou colocando aqui, todo mundo, quem enxerga, está enxergando os triângulos. Pois bem, então agora, vocês sabem, vão se dividir em grupinhos, em turma, né, e vamos lá. Eles vão se dividir em 4, 5 alunos. Agora eu vou colocar esses triângulos em cima da mesa, e vou também entregar para vocês fichinhas transparentes com a Cicolor em relevo, com os códigos em relevo, e elas são transparentes. Vocês vão ter um tempo para sentir, aprender pelo triângulo, pelo tato. Depois, de vocês, e tudo isso vem dentro do kit pedagógico que eu tenho aqui em mãos, dessa caixa. Vai colocar a venda nos olhos, eu estou abrindo o kit pedagógico aqui, vou mostrar para as pessoas que vem a venda para os olhos, vem as fichinhas transparentes, também vem manual de instrução, vem moldes vazados. Então, agora, vai colocar a venda nos olhos. O outro vai pegar a fichinha e vai entregar para aquele que está com a venda nos olhos. Aqui as fichinhas transparentes, eu vou botar perto da câmera. E um outro vai cronometrar. Todo mundo tem celular, todo mundo tem, mesmo esse colégio estadual. Todo mundo tem celular, vai cronometrar. E aí, então, foi tão divertido, porque eles puderam sentir a cor pelo tato, se colocando, uma das coisas importantes, se colocando no lugar do como não é enxergar, como é desenvolver o tato. Aí, conseguindo entender a cor pelo tato. Nossa, foi uma festa. Então, eu descobri assim, que se numa escola tiver uma criança baixa visão, daltônica ou cega, ela vai aprender junto, sem ser um material estigmatizante. Olha, isso aqui é para pessoa com deficiência visual. Não. É um material para todo mundo aprender cor. E brincando, e se colocando no lugar do outro. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo nas escolas, conversando com governantes, com secretários de educação, com diretores da escola, para que esse material esteja em todas as escolas como material pedagógico, ensinar cor. E aí, lógico, se na escola tem daltônico, tem um baixa visão, tem uma pessoa cega, ela vai aprender, e todo mundo vai aprender essa linguagem. Depois, quando tiver em todas as mercadorias, todo mundo vai se beneficiar. Porque, Milena,
Você, como mulher, você sabe quando você enxergava mesmo. Quantas vezes a gente vai numa loja e a gente não sabe distinguir uma cor preta de um azul marinho ou de um chumbo, que é o grafite, né, que é um cinza bem escuro. Porque depende muito da luz do local. Às vezes a gente vai para a rua para poder enxergar na luz do sol, porque dentro da loja a gente não consegue saber a diferença. Agora, se tivesse color e todo mundo estiver sabendo a conhecer esse método, que vai aprender na escola, pronto, todo mundo sabe. Agora, lógico que, por enquanto, as lojas vão ter que ser treinadas, as próprias empresas que forem utilizar vão ter que achar algum meio de ensinar junto, de ter um manualzinho ensinando. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu desenvolvi também, a gente desenvolveu o C-Clock, que é um relógio grande, que mexe os ponteiros, é em madeira e mexe o ponteiro. E aqui eu tenho um bem pequenininho que cabe na ponta da minha mão, que madeira e mexe os ponteiros. Ele é em madeira no fundo, mas aonde marca as horas, ele tem cor, certo? E atrás tem um QR Code. Quando uma pessoa coloca o leitor de QR Code, ele vai falar em voz alta, ele vai estar escrito, mas quando a pessoa escuta, né, com o leitor um som, vai escutar. A C-Color funciona com a ordem do relógio. 12 horas o vermelho, 2 horas o laranja, 3 o branco, 4 o amarelo, 6 o verde. Para quem está olhando agora para nós, eu estou mostrando o relógio de frente e muda, ele fica em espelho, né? Então, o lado direito... acho que fica espelhado, espelhado. Mas, então, é assim que funciona, e acredito que assim vai funcionar bem nas lojas também. Então ele tem... então, na verdade, a venda não seria mais das etiquetas, mas sim... Bom, também, né? Mas muito mais da difusão do método, né? Porque senão fica meio complicado, né? Por exemplo, eu não saberia para que ia servir esse braille ali atrás, como que eu ia usar ele, né? Porque o que você espera é uma etiqueta escrita amarelo, né? Em braille ali, né? Ou uma coisa, sei lá, ama, né? A de amarelo, R de rosa, né? L de lilás, de laranja. Não, agora não vai ser mais assim. Então, não vai, mas olha, e ainda se em braille, se as indústrias se utilizassem, mas não. Então, agora o que nós estamos fazendo é uma forma, porque até para a indústria ver, porque assim, uma pessoa daltônica, ela não vai aprender braille. Mas é um mercado grande, porque 10% da população masculina é daltônica. Cada 10 homens, um é daltônico, é muito, gente. E os daltônicos são dependentes de outras pessoas na hora de fazer escolha de cor. Além de ser daltônico, a maioria dos homens, o homem tem, já foi comprovado isso neurologicamente, que o homem tem um alcance de visão limitado em relação à nuance de cores. A gente dá risada, né, que fala assim, para o homem, né, fala assim, pega aquela blusa salmão, aí a pessoa fala assim, mas espera aí, salmão é peixe para mim, né? aí o homem te responde, só tem uma blusa laranja. Exatamente, Milene, eles tadinhos, Milene, a gente não vai falar, mas eles têm certa dificuldade com a cor, tem. Não, mas daí... tem que ter certeza agora que ele está pegando a cor que nós pedimos. Então, daí o porquê que o homem nunca acha roupa. Você fala pro homem assim, pega lá aquela blusa laranja, que ela fala, não acha, não tem nenhuma blusa aqui. É verdade. Milene, mas olha, a população daltônica é muito grande. Sim. Então, e são dependentes da mãe quando são pequenos, depois da esposa, depois os filhos, e eles não gostam, assim, homem tem uma dificuldade de contar que eles têm uma deficiência. Como as pessoas não sabem que eles têm essa deficiência, porque eles não estão de bengala, nada, então eles não contam. E aí, quando eles vão para a loja sozinhos, quase sempre eles trazem cor que eles jamais comprariam, que eles pensam que estão levando um marrom e estão levando rosa-choque. Isso já me falaram. Assim, sabe? É uma pessoa ser discreta, a pessoa chegar em casa, mas, uai, pai, você com rosa-choque, você não usa. Não, é marrom. Não, é rosa. Não, é marrom. E a pessoa nem acredita, porque ele comprou uma cor assim forte. Então... Eu sei da história de um garoto do interior de Minas, ele apanhou do pai, porque nasceu um cavalinho, e ele falou, pai, nasceu um cavalinho, que cor que é, filho? É verde. Fala, menino, eu estou falando sério. E ele jurava que era verde, e o pai bateu nele, e ele jurando que era verde, o moleque era daltônico. Judiação, né? Que pecado. Mas
E acontece muito, gente, muito mais do que a gente imagina. Então, qual é a forma de conversar com as empresas? Elas entenderem que o público é muito grande. Para começar, a deficiência visual é a maior deficiência dentre todas as deficiências, de todas que existem no mundo, a deficiência visual é a maior número de pessoas. Hoje, nós temos estudos que vai aumentar 300% nos próximos 30 anos. Então, vocês imaginem, que tamanho vai ser isso. E o número de daltônicos, que é muito grande. Então, peraí, não dá para a gente investir? Dá, gente, tem mercado para isso. Então, é desta forma que nós queremos sensibilizar, que nós tentamos sensibilizar as empresas, né? Eu acredito também que uma forma de difundir esse método seria ensinar esse método para as pessoas com deficiência visual, assim como elas aprendem braille, assim como elas aprendem a mexer no computador, talvez um curso de identificação de cores. Sim. Porque aí você vai, além de ter o produto já nas coisas, nos objetos, a pessoa vai saber, então beleza, eu fiz um cursinho que me ensinou, então eu comprando esse objeto, isso aqui é de tal cor. Eu acho que também a difusão do método pode se dar por aí. Uhum. Sim, Marquiano, já tem em várias localidades, em vários institutos de cegos, no Ceará, em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin Constant já está usando desde 2019 na educação. Eles têm aula de estética, eles têm aula de arte, de artesanato, e eles diziam que eles não conseguiam resolver a cor. E aí, quando a gente foi para lá e a gente se conheceu, desde então eles estão usando com muito sucesso lá, desde 2019, que foi quando eu terminei meu doutorado. E aqui no IPC, aqui no Instituto dos Cegos do Paraná, o IPC, esse ano eles vão colocar como uma disciplina constante aqui a C-Color. Então, assim a gente... Legal. Mas, Sandra, se eu, por exemplo, a pessoa cega, me interessei pelo seu produto. Eu quero comprar o seu produto, por exemplo, para colocar nas minhas roupas. Sim. Isso, como vai ser feito na prática? São etiquetas termocolantes? Isso. Pode lavar. Isso roupa. Pode lavar? Pode. Isso? Isso mesmo, são etiquetas termocolantes. Eu estou com pena que eu deixei meio longe de mim, não tenho nenhuma. Eu coloquei nas máscaras, essas máscaras que a gente usa para Covid. Então, elas são pequenininhas, douradinhas, e cabem em qualquer superfície, e não sai mais, são termocolantes, isso mesmo, Marquiano. Então, a gente aplica e ela não sai. Bem, e também nesses objetos que eu mostrei no esmalte, na tinta que eu mostrei aqui, eles são etiquetas adesivas, que elas colam em objetos em superfícies duras e não saem mais também. A não ser, claro, com o tempo, com o uso, se molhar e tudo mais, no caso das etiquetas colantes. A termocolantes, não, ela aguenta muitas lavagens, tanto que a gente colocou nas nossas máscaras, lavamos todos os dias, usamos, lavamos, e não sai, sendo colocada bem feito, né? Bem, nós tínhamos para revenda aqui, mas agora vai ficar tudo no cargo da Juric C-Color. A empresa Juric, quem tiver interesse em conhecer, que entre em contato com eles vão fornecer as etiquetas termocolantes, as etiquetas adesivas também, e também vão colocar no mercado etiquetas, vão levar para as indústrias, para que as indústrias já tragam na roupa a etiqueta com a C-Color. Nós, aqui em Curitiba, nós temos o material pedagógico. Então, esses materiais pedagógicos todos, nós temos um preço muito bom, para quem quiser adquirir, para quem quiser aprender, para quem quiser ensinar, para escolas, para institutos. E pensou assim, vai que o Marquiano queira aprender através do material pedagógico? Pode pedir, Marquiano. Entendi. Você já pensou em desenvolver algum aplicativo para isso? Para C-Color? Até pensamos no começo, mas ainda não desenvolvemos. Ainda não. Não sei de que forma poderia ser isso. Olha, eu já vi aplicativos de laboratórios aí e de outros também, terceiros aí, que
Na verdade, o problema é mais o tipo de câmera. O desafio maior é cada celular tem uma câmera e dependendo da luminosidade que se pega, você sabe, a gente sabe que uma blusa azul, às vezes o cara fala assim, mas essa blusa azul aqui não era azul escura? Tá aparecendo um azul royal aqui para mim, tá aparecendo um pouco mais claro no vídeo. Né? Milene, isso é verdade. Isso é para os leitores de cor. Tá? Isso. Então, assim, ó, eu já conheci várias pessoas que falaram, não, eu comprei lá na Europa, eu comprei um aparelhinho que faz a leitura de cor, e aí a pessoa, na hora que ela foi me mostrar, ela estava num ambiente, na sala de estar, com as janelas, um dia assim nublado, não fazia leitura, dizia que era preto, e eu estava enxergando que era um vermelho, porque por mais que não tivesse luz, mas eu ainda conseguia enxergar, isso foi através de câmera, né, aqui nessa época da Covid, mas o que eu descobri? Que não faz a leitura certa, não é preciso, paga-se caro e não é preciso. Daí tem o Be My Eyes, né, que a pessoa liga, mas é dependente de outra pessoa. Agora, o que poderia ser, como a Cicolor é um código, aqui, ó, ele é em alto relevo, e o código também é como ponteirinho de relógio, dá para enxergar, ele é pretinho, nesse caso aqui do esmalte que eu estou mostrando. Então, aqui está mostrando que é branco, está mostrando aqui, ó, numa tinta que é amarela. Daí, no caso, um leitor poderia olhar para quê? Poderia olhar para o código e fazer a leitura do código. Eu acho que isso é possível, mas da cor que está ali, isso é difícil. Isso nem os olhos da gente, né, Milene? Como eu te falei, a gente olha uma cor, pensa que é uma cor e é outra. Então, você imagina um aplicativo. Exatamente. Né? Eu vejo que a dificuldade, eu tive 3 leitores aplicativos de 3 leitores de cores para testar, e aí você pega, a dificuldade também é você mirar corretamente, né, no tecido, perdão, mirar corretamente no tecido, e aí ele pega outra nuance de cor, pega uma outra coisa do lado, então é meio complicado isso. Não, ele não é preciso, ele não tem precisão. Então, além de que tem que ter muita luz no ambiente, muita luz. Se não estiver bem iluminado, não faz a leitura, como nossos olhos também não fazem, a leitura da cor. Então, bem, mas se tivesse Cicolor, tranquilo, todo mundo fica tranquilo com essa informação. Acessibilidade, né, dessa informação. Agora, você já pensou em desenvolver outras etiquetas para embalagens? Por exemplo, sem ser de cor. O maior desafio que a gente tem são etiquetas colantes para alguns produtos como shampoo e condicionador, né? Eles fazem o shampoo e o condicionador igual, falando que é alegria, né? Você pega o shampoo e o condicionador, é o mesmo. Aí, eu já recebi telefonemas quando eu trabalhava na Adeva, na nossa Associação de Deficientes Visuais e Amigos, né, aqui em São Paulo, que o Marquiano é presidente, telefonemas de empresas tentando resolver essa questão de um produto autocolante e que, por exemplo, o caso do shampoo vai ter que molhar, né, tem toda essa questão. E aí não seria de cores, seria de escrita para esses objetos. Você já pensou em desenvolver algo parecido? Olha, o que eu pensei é a própria Cicolor colocada nessas embalagens, desses shampoos, porque assim, ó, Milene, eu que tenho 54 anos e uso óculos, eu não enxergo mais nada dentro do chuveiro. Eu não consigo saber quando eu pego o shampoo e quando eu pego o creme, eu não consigo ler sem o óculos mais, então é muita dificuldade. Aí não adianta o braille, porque eu não leio o braille, tem algumas empresas que tem em braille, que está em braille o shampoo, mas eu não sei ler em braille, então eu não sei o que é o que está escrito ali. Daí só aquela empresa, né? Que você deve saber qual. Ah, sim. É uma empresa que tem. Mas, e quem não... Então, por isso que o negócio tem que ser acessível, tem que ser uma informação que todos possam utilizar. Que uma pessoa de idade possa utilizar, que um idoso possa também utilizar. Sim. Porque não, mas aí no caso do shampoo, não seria uma cor, seria o quê? Uma letra? Não, poderia ser a própria cor. Se eu souber que o frasco, bem, o que eu tenho para oferecer é Cicolor. Então, poderia sempre, às vezes tem diferença, o shampoo pode ter, vamos supor, o shampoo ser um lilás e o creme um lilás mais escuro, um lilás mais claro. Aí poderia também estar a Cicolor ali, qualquer um identifica, assim, tá, lilás claro, lilás escuro, ou uma tonalidade diferente, um lilazinho, um verdinho, para um, para outro. Isso tem que pensar, a indústria tem que desenvolver, né? Isso é bem interessante. Sim, claro. Muito legal mesmo. Pela cor é até mais fácil, se for desenvolvido pela cor, eu acho que
pega uma gama maior de usuários que possam utilizar, né? É isso mesmo. Marquiano? Sim, eu acho que depende vai depender, eu acho, da difusão do método, né? De difundir-se esse método. E a indústria, ela funciona da seguinte forma: eu vou ganhar cliente com isso? E vai, porque eu garanto que se uma pessoa cega sabe como identificar as cores, se ela tem um método para identificar as cores, ela mesmo vai exigir, ela vai chegar numa loja e falar, pô, mas vocês não têm a etiqueta da Cicolor aqui nas roupas? Então, eu acredito que se o método, né, chegar, a gente conseguir, na Cicolor, conseguir difundir esse método a ponto das pessoas começarem a cobrar, a pedir, eu acho que isso aí vai ser muito legal. E, assim, as pessoas querem coisas práticas, como você falou, Sandra. Não pode ser uma coisa mirabolante. Tem que ser uma coisa que funcione. Uhum. Então, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que nos anos 80 inventou, não tinha ainda esses leitores de tela, ele inventou um sistema em que a pessoa podia identificar o que estava na tela do computador por notas musicais. Então, ele associou uma nota musical a cada letra. Tudo bem, é um método. Agora, nem todo mundo tem um bom ouvido, um ouvido musical, né? Então, foi uma boa ideia? Foi. Funcionava? Funcionava, mas eu acredito que o nível de dificuldade era relativamente grande, vamos dizer assim. Era um nível de médio para grande. Eu não conhecia o método, mas, assim, só de você... Uma coisa é você ouvir uma música, aí outra coisa é você ouvir uma sequência e identificar ali o que está sendo escrito, que você tem que pensar na nota e pensar na letra, no caso dele, né? Então, o método sendo fácil e sendo de fácil aprendizado, eu acho que a tendência é ele se difundir mesmo. Eu tenho quase certeza, sabe? Eu acho que vai dar certo, Marquiano, eu confio muito, porque, assim, como os usuários já estão retornando, estão usando isso que traz, né, para a gente o retorno, esse retorno é muito importante. Acho que você tem razão em tudo que você falou. E eu lembrei de contar para vocês também, as bengalas são coloridas. E eu já vi muita gente usar a bengala, eu gosto de combinar com o meu sapato, eu gosto de combinar com a minha camisa, eu não apenas usar aquele que as regras mandam, mas eu gosto de ter variedade. Então, eu já vi muita gente falar assim. E aí, a Rock Bengala, você conhece a Rock Bengala lá em São Paulo? Sim, olha, inclusive o Rock foi nosso aluno. Amigo. Então, a Rock Bengala já está usando a Cicolor. Já está usando? Já estão usando. Olha, vamos aproveitar e mandar um abraço para o Rock. E a Eliana? Saudade de você, a Eliana. Olha, ambos foram meus alunos de informática. A primeira bengala que eu tive, vou dizer para a senhora, para você, a primeira bengala que eu tive depois que todo mundo compra do Laramara, né? Uhum. A primeira bengala, mas depois, a primeira bengala artesanal, vamos dizer assim, que eu tive foi a do Rock, antes dele fazer as bengalas coloridas. Aí depois eu já comprei uma bengala dele quando começou aquela questão da bengala verde, que eu era baixa visão. São bengalas muito boas, muito bonitas. Verdade. Exatamente. E são muito... Olha, e o que tá? Olha, eu estou mostrando aqui um pingentinho, que a gente fala que é o C-Tag, em inglês, né? Uma medalhinha. Então, ela aqui, ó, ela tem o tamanho do meu dedo, um pouquinho mais... É uma rodelinha, e tem é tipo um pingentinho, como vai em bijuteria. E isso aqui, ó, eles lá na Rock Bengalas, eles colocam no elástico, naquele elástico que vai ao redor da bengala. Sim, né? Elástico para prender. Então, vai penduradinho lá com eu estou aqui com a cor, né? Com um tagzinho azul. Então, a pessoa compra a bengala azul e coloca, e já vai vir com a Cicolor na bengala. Nossa. Então, ela vai saber, hoje eu estou com a bengala, vou pegar a bengala laranja, hoje eu estou com a rosa. Então,
Olha, como o Rock cresceu e pensar que ele começou pequeno, né? Ele faz o torno, a bengala artesanalmente na casa dele, com o torno ali. Eu me lembro que ele falou assim: olha, não, eu era serralheiro e fiquei cego, agora eu sou cegalheiro. Ele falava pra gente, né? E ele começou assim, vendendo na Deva, vendendo nas associações. Depois ele entrou com essa questão ele foi um dos primeiros que entrou com a questão das cores. E aí ele começou a ter, porque é tinta automotiva que ele usa na bengala, é muito bem acabada. E ele foi artesanalmente, agora ele já tem aí esse produto Cicola. Olha, parabéns para você, Rock. Primeiros a utilizarem. Nossa Senhora. Eu até digo para a Eliana, às vezes eu vejo que a Eliana é meio tímida, ela não propaga que ela está usando esse color. Eu falei, Eliana, propaga, é importante para o produto, né? Ela fica meio assim, mas acaba sendo eu que falo, olha, gente, ele e o Rock Bengala está usando esse color. Veja que legal. É isso aí. Muito bom mesmo. Sandra, eu gostaria que você, muito legal, primeiro, te agradecer demais por essa live. Eu acho que foi uma live, um vídeo gostoso, né, de a gente fazer, e com todas essas informações que a gente está passando para todo mundo, né, e gostaria que você deixasse uma mensagem e deixasse os seus contatos. Gente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Milene e Marquiano, muitíssimo a todos que estão ouvindo, muito obrigada. Oportunidade de estar aqui podendo falar desse projeto que a gente está levando, né, para os usuários, levando para a sociedade. Eu acho que um tem que abraçar o outro. Como mensagem, eu digo, gente, para esse mundo ser melhor, é um abraçando o outro, ninguém é melhor e ninguém é pior. Nós somos todos iguais, todos irmãos. Vamos lá, né? Um abraçando o outro é que o mundo vai para frente. E é isso que nós queremos. Bem, eu fico à disposição de qualquer um que tenha interesse, que tenha curiosidade, que queira me ligar. Meu telefone é 419-9187-3504. 419-9187-3504. O do Carlos, que ele trabalha mais com a parte de vendas, né, é o 41996535071. 41996535071. Bem, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se procurar Cicolor, linguagem tátil das cores, ou só linguagem tátil, vai nos encontrar. A Juric, Cicolor também, na empresa Juric também, quem tiver interesse. Às vezes aqui alguma empresa pode estar escutando e falando, não, eu quero na minha mercadoria, entre em contato com a Juric, quem quiser material pedagógico é com a gente. Sandra, por favor, soletre Juric. Joric é J-O-K. Peraí, eu tenho que escrever, acredita? É J-O-R-I-K. Okay, essa empresa é uma empresa de quê? Seria? Etiquetas. A Joric já é uma empresa de etiquetas. É uma empresa de etiquetas grande de Maringá. J-O-R-I-K. Joric. Que também a galera pode entrar em contato. Isso mesmo. Fica a dica aí para o pessoal das empresas que quiser ter essa responsabilidade social em seus produtos e agregar valor, porque vamos lembrar sempre aqui no nosso canal que nós, deficientes visuais, somos também consumidores em potencial. Então, é mais clientes para vocês. Isso mesmo. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Gente, eu quero só lembrar, reforçar para o pessoal se inscrever no canal. Nós temos a nossa meta aí, nossa próxima meta de 700 inscritos, e a gente vai depois estabelecendo outras metas, mas é uma meta de 700 inscritos, então vamos lá, vamos nos inscrever no canal, para o nosso canal crescer e a gente poder levar informação cada vez mais a um número maior de pessoas. Lembrando que o contato do nosso canal, o e-mail é contato@enxergandolonge.com, contato@enxergandolonge.com, e o nosso WhatsApp
11 98163 8927. 11 98163 8927. Eu quero aproveitar aqui fazer um agradecimento especial à Júlia Charan, que deixou a equipe, porque vai alçar outros voos. Então, toda a sorte do mundo para ela. Agradecemos demais a participação dela aqui no nosso canal, Fazendo as Artes. E em breve nós teremos a Jéssica fazendo as artes aí para o nosso canal. Continuamos com a Fiamma Guterres fazendo a nossa audiodescrição do nosso Wayflyer. A Milene Cristina, que me ajuda a apresentar e a produzir, e eu que apresento e faço a edição de áudio. Fiquem todos com Deus, prestem atenção no nossos conteúdos, aí, curtam a nossa página no Facebook, Enxergando Longe, e o meu Instagram, Marquiano, com K-I-C Filho. Ok? Fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo conteúdo.